No vídeo de hoje, o movimento puritano surgido no século XVI na Inglaterra com o objetivo de reformar a Igreja Anglicana. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. É importante conhecer o movimento puritano, pois um de seus ramos deu origem às igrejas históricas, como por exemplo a Congregacional, Presbiteriana e Batista, e vale lembrar que as primeiras igrejas pentecostais se derivaram delas. Movimento, surgimento, idealizadores, objetivos, separatistas, não separatistas, crenças, características, crítica, organização eclesiástica e considerações finais. Uma migração puritana, predominantemente uma migração de famílias. A taxa de alfabetização era alta. Eram membros de um movimento de reforma religiosa conhecido como puritanismo. O movimento teve início na década de 1530, quando o rei Henrique VIII repudiou a autoridade papal e transformou a Igreja de Roma em uma igreja estadual da Inglaterra. O movimento surgiu dentro da Igreja da Inglaterra no final do século XVI. Certos grupos de puritanos migraram para as colônias do norte da Inglaterra, no Novo Mundo, nas décadas de 1620 e 1630, estabelecendo as bases para a ordem religiosa, intelectual e social da Nova Inglaterra. Aspectos do puritanismo repercutiram na vida americana desde então. Os objetivos eram purificar a Igreja Anglicana da Inglaterra, desejo de abolir o cargo de bispo, a supressão de uso das vestimentas sacerdotais, a proibição do uso do incenso, a retirada dos altares mores e as imagens. Oposição ao sinal da cruz e a presença de padrinhos no batismo, observância do domingo e um culto sem pompa, mais simples, espiritualizado e centrado na pregação da palavra. Conhecidos como separatistas ou não separatistas. Os separatistas acreditavam que a corrupção da Igreja Anglicana estava muito arraigada, que não era passível de solução e por isso saíram da Igreja oficial e fundaram igrejas livres. Os não separatistas acreditavam ser possível as mudanças e, portanto, permaneceram na Igreja oficial na esperança de restaurá-la por dentro. Um dos ramos do puritanismo deu origem ao movimento batista. Eram contrários a toda forma de mundanismo, manipulação política e diversões tipicamente mundanas. Foram acusados de legalistas. Acreditavam que o pecado pode ser sufocado e a pobreza afastada quando o homem ocupa a mente no trabalho. Os puritanos acreditavam que a Igreja da Inglaterra era muito semelhante à Igreja Católica Romana e deveria eliminar cerimônias e práticas não enraizadas na Bíblia. Achavam que tinham uma aliança direta com Deus para aprovar essas reformas. O domingo era reservado para a adoração e nele não se podia trabalhar. O culto doméstico era enfatizado e a responsabilidade recaía sobre o pai da família. A prática egoísta não era tolerada e todos eram chamados a ter uma vida de responsabilidade. A igreja local era o centro da vida e das atividades comunitárias.
Os puritanos acusavam a Igreja da Inglaterra de reter muito da liturgia e ritual do catolicismo romano. Alguns puritanos eram a favor de uma forma presbiteriana de organização de igreja. Outros, mais radicais, começaram a reivindicar autonomia para congregações individuais. Outros ainda se contentavam em permanecer dentro da estrutura da Igreja Nacional, mas se opunham à autoridade católica e episcopal. O movimento não logrou êxito em reformar a Igreja Anglicana na Inglaterra. A história do puritanismo tomou cerca de 2 séculos. Após o grande despertamento das décadas de 1930 e 1740, o movimento enfraqueceu. Muitos emigraram para a América do Norte. Os que permaneceram na Inglaterra acabaram por dividir-se em diversas denominações: congregacional, presbiteriana e batista.